Olá, agora de volta nesse segundo bloco da nossa aula sobre Sebastião Salgado. A gente vai entrar agora num mundo muito prazeroso, onde o Sebastião Salgado se destaca assim com muita força, que é o mundo dos livros. É onde o trabalho dele melhor se desenvolve, digamos assim, né? Estamos aqui com alguns livros, eu vou mostrar algumas imagens aí para vocês também na tela. Agora a gente vai começar com o primeiro dos livros de Sebastião Salgado, que é um livro chamado Outras Américas, né? Que na verdade é fruto de uma longa gestação de 7 anos, que o Salgado costuma chamar de 7 séculos, né? A primeira grande reportagem dele de 7 anos, que ele leva para fazer, de 77 a 84 ele faz várias viagens, né, para a América Latina, e de acordo com ele, porque ele estava com saudade do Brasil, mas Brasil esse que ele só consegue voltar a partir de 79, com a lei da anistia, já que ele era um exilado político, né, de esquerda, e a ditadura militar ainda não tinha acabado. Ele só consegue voltar em 79, quando ele também consegue fotografar o Brasil. Então, vamos dar uma olhada agora no Outras Américas. Então, Outras Américas, esse livro aqui, né, ele é um livro que, como eu comentei, é fruto dos 7 anos de reportagem do Salgado na América Latina, mas também é fruto de um prêmio que ele vence, e aí, a partir desse prêmio, ele vai editar o livro com o Claude Norrie e, em parceria com a Lélia, eles produzem essa primeira narrativa, né, com um limite de 49 fotos, que era o que dava para fazer com a qualidade que eles queriam. Então é um livro limitado nesse sentido, né? Mas aqui um dos destaques, e é por isso que eu quis também abrir esse livro aqui para vocês verem, é que a edição ela tem um cuidado de deixar as fotos de Salgado individualmente se destacarem, né? Então, uma das coisas notórias dessa primeira edição, desse primeiro livro de Sebastião Salgado, né, é o fato de que, percebendo que o Salgado fotografava muito na horizontal e um pouco na vertical, apesar de ser reconhecido como um retratista, né, digamos, que faz retratos de pessoas, uma das coisas que se destacavam é a horizontalidade das imagens, porque o Salgado, além de ser um retratista, ele acabava também trabalhando com um contexto. Então isso é uma coisa bastante importante também para a estética de Salgado. Nunca é um mero retrato, ou quando é um mero retrato, está dentro de um contexto que seja o livro, ou está dentro de um contexto que seja um enquadramento um pouco mais aberto, né? Então a gente vai perceber aqui que no livro, cada página, cada conjunto de páginas, né, cada abertura de livro coincide com uma imagem de Salgado. Então esse é uma espécie de respeito ao estatuto de uma imagem na página dupla aqui, que é, para mim, na minha opinião, o grande destaque desse livro, né? Claro, a qualidade, né? A qualidade da impressão, a qualidade da fotogravura que produziu no offset, os tons de preto e branco do Salgado, todo esse aprimor técnico, isso obviamente vai se destacar ao longo da carreira de Salgado como um todo, né? E isso aqui não está muito diferente, não. Ele já começa com esse nível de cuidado muito importante. Então, vocês podem perceber que, por exemplo, numa imagem como essa, né, há o uso mesmo dessa costura, né? Vocês podem ver que a imagem ela tem uma certa lateralidade, né? Um trabalho de lateralidade que vai como se o Salgado compusesse várias imagens dentro de um único enquadramento. Quer dizer, é um único enquadramento que tem várias fotos dentro dele. Isso é muito bem utilizado aqui na edição, né? Vocês podem reparar que é como se a gente tivesse aqui, por exemplo, 2 fotos numa só. Isso é muito bonito e muito poderoso, já começando dentro da estética de Salgado. Acho que isso é bastante importante. É interessante perceber que no livro o Salgado ele começa a criar sua assinatura, quer dizer, a autoralidade, né? O artístico, mesmo que negado pelo próprio Salgado, mas o artístico no trabalho dele começa a se desenvolver. Claro que nas exposições, mas, na minha opinião, com muito mais força, com muito mais acuidade nos livros. O segundo livro dele, de carreira, digamos, né, é parte de uma reportagem de 18 meses no norte da África, na região de Sahel, né, que sofria de uma seca terrível durante muito tempo.
e que Salgado é destacado para poder fazer essa reportagem, né? Ele já era um fotógrafo da Magno a essa altura, é bom a gente lembrar. Ele é destacado para poder fazer essa reportagem e faz isso em parceria com o Médicos Sem Fronteiras, lançando um livro, talvez um dos livros mais doídos dele, um dos livros mais difíceis de ver, que é esse livro Sael, O Homem em Pânico, né? Primeiro lançado em francês e em português, e depois ele vai lançando esse livro com nomes levemente diferentes, né? O que se destaca é um que a Lélia edita para a Espanha, né? Para o Médicos Sem Fronteiras na Espanha, que é o Sael, O Fim da Estrada, que posteriormente é lançado também nos Estados Unidos. Então são imagens que eu diria que marcam muito, com muita força, essa estética que Salgado começa a imprimir na América Latina, mas que parece que as imagens da América Latina elas não têm a profundidade que essas têm no sentido da agonia mesmo, né? Dessa estética que realmente configura o que a gente reconhece Salgado. Na América Latina ainda havia uma coisa ali um pouco da nostalgia da terra, né? De onde ele vinha, que parecia aparecer e que aqui nesse conjunto de imagens feitas no norte da África, já vão mais fundo, já cavam mais fundo nesse lugar, que é um lugar que mais tarde a gente vai ter que discutir, inclusive nessa nossa aula, sobre essa ideia de uma espécie de estetização da pobreza, né, que muito se discute sobre o que o Salgado faz mesmo e se isso é benéfico ou maléfico a partir de alguns pontos de vista, né? Então, essas imagens dos peregrinos africanos morrendo de fome e de sede, começam a constituir esse lugar de uma espécie de estética da pobreza, né? Uma espécie de neorrealismo da pobreza, né? que vão marcar a fotografia de Salgado profundamente. Ele começa também a aprofundar-se um pouco mais na ideia de fazer retratos verticais de extrema profundidade, como esse que vocês estão vendo aí na tela, né? Logo depois de ter terminado o Sael, Salgado emenda uma pesquisa, essa uma das mais importantes, e que acaba formatando um dos livros mais importantes do fotodocumentarismo do fim do século XX, que é o Trabalhadores, né? O livro Trabalhadores, que é o livro que mais traduções, né? O livro publicado em mais línguas do Salgado, talvez seja a reportagem mais famosa, a mais importante de Salgado, porque ela reúne alguns encontros do fotógrafo com eventos de extrema iconicidade ao longo da sua carreira, né? Por exemplo, o encontro que ele tem com o Brasil, quando ele volta para o Brasil, né? E vai fotografar a mina de Serra Pelada, no Pará. Essa que é a reportagem que eu chamaria talvez a mais famosa ali nesse momento, assim, em que ele vive ali, se não me engano, 33 ou 35, pouco mais de um mês, 35 dias, com essas pessoas que estavam ali tentando enriquecer, cavando, né, e tentando minerar num local de extrema inhospitalidade, né? Aqui essa imagem super icônica, super importante, né? Que parece que os homens eles são feitos um pouco de barro, né? O preto e branco ali contribui muito para poder construir esse lugar do lameado, né? Dessa coisa da textura que a imagem traz. Essa é uma das reportagens mais famosas que ele não necessariamente só publica em Trabalhadores, mas também vai publicar em várias outras edições. Quer dizer, é uma reportagem que faz parte da grande reportagem em Trabalhadores, mas que ele vai lançar Serra Pelada, né? Pela Companhia das Letras, ele vai lançar mais recentemente, ele revisita esse arquivo da Serra Pelada e lança Gold, que é um livro de 2019, lançado recente, né? Um livro já muito próximo de hoje, né? Então, essa é uma reportagem muito revisitada. Outra muito importante são essas imagens que ele faz no Kuwait, no Golfo do Kuwait, desses homens trabalhando, em grandes zonas petrolíferas, né? Extraindo petróleo do chão, e compõem, inclusive, um conjunto de imagens que é o conjunto de imagens preferido do Salgado, pelo menos desse momento, né?
Em algumas entrevistas ele vai confessar que essa é uma das reportagens que esteticamente mais agradam ele, que ele acha que conseguiu melhor, né, executar as imagens, por exemplo, essa aí, que é bastante poderosa. Então, o interesse de Salgado aqui no caso da produção do Trabalhadores é uma espécie de hino ao fim do trabalho manual, com o irrompimento da sociedade informática, da sociedade da eletrônica, né? Quer dizer, é uma espécie de adeus à sociedade da Revolução Industrial, que tanto é cara à estética de Salgado. Isso também é uma coisa importante. No caso, a fotografia de Salgado está conectada profundamente com toda essa tecnologia do carvão, do vapor, da indústria, ao passo em que a fotografia, por exemplo, a fotografia digital, que ele no início nega e que até hoje ele tem né, alguns poréns, né? Essa fotografia está muito mais conectada com o mundo da informática, com o mundo das redes sociais, com o mundo da eletrônica, né? Então, quer dizer, há uma separação aqui muito clara que Salgado vai mostrar no trabalho em geral, quer dizer, ele está tentando homenagear os trabalhadores manuais que estão em vias de extinção, digamos assim, mas ele também está falando de si, né? Acho que tem uma coisa de falar da própria constituinte de seu trabalho como fotógrafo, de uma fotografia que é baseada nos sais de prata, no trabalho da sensibilidade química, né? Que compõe sua imagética, digamos. Isso é muito importante aqui nesse caso. Um outro ponto importante que eu acho que a gente pode falar nesse caso é que aqui Salgado vai começar a estabelecer também uma lógica de interconexão entre trabalhos, né? A gente vai perceber imagens migrando de livros para livros, né? Você pega uma grande reportagem, como eu comentei, Serra Pelada, ou as imagens do Kuwait, elas vão acabar entrando em outras publicações, e imagens, por exemplo, que ele faz quando ele acompanha o MST, né? Desde o início do MST, na década de 80, até mais ou menos 96, né? São coisas bastante importantes. Essa migração das imagens, a repetição do acontecimento delas em livros diferentes é também uma coisa muito, muito interessante, né? Então, o Trabalhadores começa a mostrar um Salgado também mais maduro nesse sentido, no sentido de trabalhar o arquivo fotográfico dele mesmo, né? Manejando essas questões, fazendo com que publicações diferentes apareçam com imagens que vêm de origens as mais diversas. Um exemplo que eu queria mostrar sobre isso, para deixar mais claro, é o caso aqui do livro Terra, que não faz parte necessariamente dessa grande reportagem dos trabalhadores, mas que é exatamente essa reportagem que ele faz quando ele está mais próximo do movimento do Sem Terra, né? Culminando nesse livro Terra, que é publicado um pouco depois da chacina dos Carajás, né? Que aconteceu em 96. Vamos dar uma olhada nele. Então, nesse livro Terra, né, que nesse caso é editado pela Companhia das Letras, né, em 97, a gente tem, aqui já de cara, eu marquei aqui para a gente poder ver, uma imagem que a gente acabou de ver no Outras Américas. Quer dizer, é uma imagem que se repete, né, e que ele vai, obviamente, começar a perceber aqui a imagem que a gente acabou de ver da Serra Pelada, essa imagem de confronto, né, uma das mais famosas do Sebastião Salgado, ou, por exemplo, nesse caso aqui, olha, né, desse lixão em Pernambuco, que também está presente em Outras Américas. Quer dizer, são várias imagens que ele vai se aproveitando, né? Isso é bastante natural no trabalho de um fotógrafo, que vai trabalhando reportagens que se interconectam naturalmente, né? E que tem uma progressão também, né? Dá para se perceber uma progressão também nos interesses. Esse livro é muito bonito, é um livro que vale a pena, até porque é um livro que tem um prefácio de Saramago e é composto também ele faz digamos, um trabalho de edição que vai conectar algumas letras de Chico Buarque, né, alguns poemas, letras de Chico Buarque com imagens. Uma das séries que eu gosto de destacar, no caso essa aqui,
para mostrar para vocês um pouco a potência, digamos, né, a capacidade do fotógrafo do Salgado retratista, né, que é aqui quando ele faz uma grande série de imagens verticais, né, retirando o contexto, coisa que ele não costumava fazer muito antes e que aqui já ficam mais claras, né. Acho isso bastante interessante. Aqui no caso, essas imagens, por exemplo, estão conectadas com a letra da música do Chico Brejo da Cruz, né? Que vão falar de crianças que comiam luz, né? E acho que é uma coisa que tem essa conexão bastante forte e é um livro muito bonito, mas que não necessariamente faz parte das grandes reportagens, né? É trabalhador, como por exemplo Outras Américas compõem, ou Trabalhadores, ou mais tarde, daqui a pouco a gente vai ver, o Gênesis. Meio a isso tudo, ele começa a desenvolver uma reportagem que vem necessariamente do Trabalhadores, que é a reportagem chamada Êxodos, né? Salgado começa a perceber que há grandes movimentos migratórios das zonas rurais para as cidades, para a formação de grandes megalópolis, principalmente no terceiro mundo, né? Quer dizer, há um surto de industrialização no terceiro mundo por causa da mão de obra barata, e boa parte das pessoas migra dos campos para essas cidades que começam a crescer desenfreadamente, de maneira completamente descontrolada. Êxodos, então, é também um trabalho bastante sofrido, é um trabalho em que ele vai pesquisar algo que, no fim das contas, o próprio Salgado confessa, é algo que vai o machucar muito, né, psiquicamente e também fisicamente. Quer dizer, no fim de Êxodo, o Salgado está exausto, está exaurido, de acordo com o que ele conta. Até porque o Êxodo começa de uma maneira extremamente radical, que é com a guerra civil de Ruanda, né? Quer dizer, o etnocídio, o genocídio que acontece em Ruanda em 94, entre as etnias Hutus e Tutsis, e que essa guerra entre irmãos, num país que Salgado já havia visitado várias vezes e que foi um dos primeiros países que ele visitou na África e que ele conhecia muito bem, ele perde muitos entes queridos, muitos amigos, né, muito queridos nessa época, em 94, e ele sai muito abatido desse procedimento, e precisa começar a reduzir a velocidade, né, digamos, das suas incursões de reportagem. O livro é lançado em 2000, vou mostrando algumas imagens aqui, né? O livro é lançado em 2000, na verdade são lançados 2 livros, isso é bastante interessante. Ele lança um livro chamado Êxodos, com várias publicações em várias línguas, e lança o Retrato das Crianças do Êxodos, né? Que é também uma prova de que Salgado começa a fazer um bom uso do seu arquivo, percebe que havia uma grande quantidade de bons retratos de crianças e lança um livro só disso. Isso é interessante, que no fim desse processo, Salgado está exaurido, mas ele está com um projeto novo. Então isso é uma coisa bastante importante também, para a gente poder perceber aqui no Êxodos, né? Ele cobre, por exemplo, né, a guerra na Iugoslávia, quer dizer, a década de 90 é apinhada de guerras e o Salgado ele cobre boa parte desses genocídios que acontecem na década de 90, muito conectado com essa ideia de uma fuga, né, de alguém que está desterrado, essa busca por pessoas que perderam seu território, perderam sua terra natal. Então, é uma reportagem de extrema força, mas que também acabou gerando muita polêmica. Por exemplo, a reportagem que vai sofrer mais críticas por alguns filósofos e pensadores mais tarde, e isso a gente vai deixar para a nossa terceira parte da aula, no nosso terceiro bloco, né? Então, essa é uma reportagem extremamente em movimento, digamos. Ele está procurando buscar essas pessoas que estão em movimento, mas que não é necessariamente um movimento feliz, digamos, né? Isso culmina no lançamento do livro, mas também faz com que o Salgado precise criar um afluente dentro de sua carreira, que eu diria que é uma das coisas mais importantes também,
em benefício da continuidade da própria carreira, mas também para que ele criasse projetos que trouxessem respostas que só a fotografia não estava conseguindo fazer. Eu estou especificando aqui o projeto do Instituto Terra, né? Em 94, o Salgado sai da Magnum, abre sua própria agência chamada Amazonas Images, junto com sua mulher, para tratar de fotos só do Sebastião Salgado, lança sua própria Magnum pessoal, né? E em 98 eles voltam à terra onde Salgado cresceu, né? Na fazenda, perto de Aimorés, na fazenda do pai, e percebem que a fazenda está muito devastada, né? Essa percepção faz com que eles comecem a criar um projeto de reflorestamento que é importantíssimo, e eu diria que talvez seja um dos projetos mais importantes artisticamente, inclusive, né, em termos de processo artístico de Salgado, que vai culminar no reflorestamento da área com um plantio de mais de 3 milhões de árvores nativas, fazendo com que houvesse ali, né, a recuperação de uma área que estava muito devastada, né, um pedaço de Mata Atlântica muito, muito devastado ao longo dos anos. Então, esse projeto chamado Instituto Terra, né, que começa em meados dos anos 90 e que toma uma forma em 98, né, ele vai, de alguma maneira, atravessando, né, vai atravessando o projeto Êxodos e atravessando como uma maneira de curar o próprio Salgado do projeto Êxodos, que foi um projeto muito dramático para ele, né, e faz com que o Gênesis, aí o projeto mais ambicioso surja. Então, quer dizer, do início de Êxodos em 94 até Gênesis em 2004, a vida de Salgado ela vai desde o ponto mais baixo até o ponto mais alto. Quer dizer, a década de 90 é muito saturada de acontecimentos, e isso faz com que surja um tipo de Salgado novo em 2004 com esse projeto de longuíssima duração e de magnitude, né, esplendorosa, o Gênesis. Vamos mostrar um pouquinho do livro e comentar um pouco desse projeto, que começa em 2004 e termina em 2012, né? O livro é lançado em 2013, que é um projeto tão extenso que a gente também consegue ver várias variações, né, vários acontecimentos também na carreira de Salgado. Um deles é a mudança, né, que Salgado tem que fazer, né, ao longo das viagens aos confins do mundo, aos locais mais intocados. O projeto Gênesis é isso. Ele começa a perceber-se primeiro um paisagista, né? Ele começa a perceber que, ao passo em que ele se constituiu como um fotógrafo humanista, aquele tipo de fotografia que contribui, que constitui-se por um respeito à dignidade humana, ele começa a perceber que há uma migração aqui para uma estética paisagística e por isso ele precisa mudar um pouco sua própria técnica, né? Isso é também uma coisa interessante de comentar. As fotografias de paisagem, elas costumam, ou mesmo as paisagens pictóricas, elas costumam ter mais dimensão, elas costumam ser maiores, né, do que os retratos em geral. E o Salgado precisava então de câmeras novas, né? Então ele precisa abandonar a sua querida Leica, né, a sua série de câmeras Leica, e começa a fotografar com câmeras com filmes maiores. Ele continua fotografando com filme, mas começa a fotografar com filmes com mais resolução de imagem, para poder produzir imagens maiores na hora de imprimir essas imagens, né? Ele começa com essa câmerazinha aí, que é uma Pentax 645, para a produção desses negativos, que eram depois processados no laboratório na França. Mas no meio do processo, e essa é uma história bastante interessante, Salgado, que era um defensor da fotografia de base química, da fotografia analógica, ele começa a perceber que os 36 quilos de mochila com filmes que ele carregava para cada viagem que ele fazia estavam complicando a viagem. Primeiro porque ele já tinha passado 60 e tantos anos, e já complicava bastante as viagens, e segundo porque depois do 11 de setembro, né, depois de 2001, no 11 de setembro, do atentado das Torres Gêmeas, as alfândegas, o processo alfandegário se complicou muito. Então, a gente sabe que filmes fotográficos não podem passar em raio-x, senão perdem a qualidade ou velam, ou perdem sua capacidade de gravar a imagem. Então ele começou a ter problemas, ele precisava passar para poder entrar nos países e isso virava uma burocracia infernal. Então ele começa a
desanimar do projeto no meio do processo, mais em meados de 2008, e aí ele começa a fazer alguns testes com a digital, muito a contragosto, e com o tempo ele vai percebendo que o digital tem uma capacidade, se ele conseguir fazer o processo acontecer de uma maneira super próxima ao seu modo de produzir imagens analógicas, né? Isso é uma coisa também bastante interessante. Uma das características do Gênesis, então, é esse livro que a resolução das imagens cresce. Ou seja, nos livros anteriores, fotografando com filmes menores, para poder ter mais mobilidade com as Leica, o Salgado deixava ver o grão do filme aparecia com muito mais visibilidade. No caso do Gênesis, isso começa a sumir um pouco. Essa característica que é própria da combinação que eu falei da Leica com o filme 3x, começa a sumir porque ele começa a usar uma câmera Canon, ele começa com essa câmera que vocês estão vendo na tela aí, que é a câmera 1DS Mark III, e que ele obviamente vai desenvolver o seu jeito de trabalhar com ela, sempre em preto e branco mesmo no digital. Vamos dar uma olhada aqui então no livro, no Gênesis, para a gente poder perceber também essa acuidade visual do novo Sebastião Salgado, que é um paisagista, né, como eu tinha comentado. Vamos lá dar uma olhada nisso. Então, no Gênesis, né, nesse super livro, aqui o livro maior que a gente tem aqui nesse caso, Salgado faz uma viagem aos confins, né, ele vai procurar locais intocados, começa uma viagem por Galápagos e vai terminar nas incursões na Amazônia, um projeto que ele está até hoje, eu diria, né? Então, vocês podem reparar que tem uma qualidade de impressão, mas, na verdade, uma qualidade também no negativo da foto, né? Uma nitidez ainda maior do que nas outras, e o grão começa a diminuir, quer dizer, a imagem fica mais lisa, dá para perceber que a imagem está bem mais lisa. Acho que isso é uma característica interessante de perceber, apesar da mescla, né? Ele começa em 2004 fotografando com filme e depois muda para o digital, mas aqui vocês podem ver, é um Salgado completamente diferente, um Salgado paisagista, não é? Bem, é isso. Com isso a gente finaliza o Gênesis, que é o último grande projeto de Salgado, e também finaliza esse bloco, mas são muitos os livros de Salgado, então vale a pena pesquisar. Até o próximo bloco com mais Sebastião Salgado.